Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, a gente vai continuar a nossa disciplina referente às normas da segurança e saúde do trabalhador, segundo a Constituição Federal e segundo a CLT, tá bom? Na semana passada a gente iniciou na questão da segurança do trabalhador referente à Constituição Federal, tá? A gente vai continuar falando da saúde do trabalhador segundo a Constituição Federal. O que a Constituição Federal regula sobre a saúde do trabalhador, tá bom? Aí no material de vocês a gente pode iniciar no artigo 196 da Constituição Federal. Diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de saúde, risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que o artigo 196 está dizendo? O artigo 196 ele simplesmente está explicando a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema, tá bom? É um sistema quase igual, parecido com o sistema. Ele explica basicamente que o SUS é dever do Estado, tá bom? A criação do SUS é um dever do Estado para contemplar as políticas públicas de saúde para toda a população, tá bom? Rico, pobre, negro, branco, todo mundo tem direito ao acesso à saúde, tá bom? Pública, de qualidade, gratuita, tá bom? Nos termos da lei. A gente vê a política brasileira atualmente ela está um pouco fugindo dos parâmetros que a Constituição Federal impõe, tá bom? Muita gente quer a privatização de muitos órgãos do Brasil, muitos órgãos estaduais, públicos e federais do Brasil. Um deles é o SUS. Muitos cidadãos que eu acredito assim, não estudam, não conhecem o que é o SUS, eles pedem a privatização do SUS. Gente, o SUS só não é perfeito por causa da política brasileira, por causa da corrupção brasileira. Porém, o SUS, ele eu acho que das políticas públicas brasileiras, o SUS é o que mais dá certo. Porque assim, vocês imaginam, agora nessa pandemia, nos Estados Unidos, a saúde ela não é pública, tá? Ela é privada. Então as pessoas têm que fazer plano de saúde para poder arcar com as despesas. Agora nessa pandemia teve um caso de um senhor que ficou cerca de 47 dias na UTI internado, tá bom? Saiu do hospital, foi para casa e quando ele chegou em casa tinha a fatura da hospedagem dele no hospital, uma fatura de $200 mil, quase R$1 milhão, para ele pagar. Uma parte o seguro do plano de saúde cobria, a outra parte ele ia ter que arcar com o dinheiro dele. Então vocês imaginam, se nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, assim, daria certo no Brasil, que é um país de terceiro mundo, onde a maioria da população é uma população pobre, que não tem renda fixa, que não é alfabetizada. Então vocês acham que funcionaria? O SUS no Brasil, ele contempla praticamente todas as áreas da saúde. Qualquer tipo de especialização de doença é estudada no SUS. Tratamento para AIDS tem no SUS. Tratamento para qualquer tipo de virose, de doença, tem no SUS. Cirurgias de redesignação sexual, que foi contemplada agora pelo STF, vão ser feitas pelo SUS. Então, assim, tratamentos de tuberculose, todos os tipos de doença, câncer, a gente vê que são doenças que requer uma atenção maior, um período de tratamento maior. Então, assim, tudo é liberado pelo SUS. O SUS paga tudo, o SUS banca tudo, desde o acesso primário, lá do posto de saúde, até as cirurgias de alto risco, cirurgias mais complicadas. Então, assim, o SUS, ele é bom. O problema é quem administra ele, tá bom? Então, assim, valorizem o SUS, vocês que são profissionais da saúde. Valorizem o SUS, defendam o SUS, porque o SUS,
ele funciona sim, ele dá certo sim. O problema é que o brasileiro ele ainda não sabe votar, tá bom? E ele acaba votando em pessoas que desacreditam e desestimulam as políticas públicas, tá? Como o governo atual. Imagine se a saúde do Brasil fosse privada. Você não ia ter acesso a uma injeção, a uma vacina de gripe, você não ia ter acesso a um medicamento, se você estiver doente com febre, com uma virose, com uma gripe, você não ia ter acesso gratuito. Se você não tivesse dinheiro para pagar, você ia ficar dentro da sua casa, tá bom? Então, assim, imaginem se o Brasil chegar ao ponto de privatizar o SUS. Então, assim, é um questionamento que a gente tem que fazer, é um pensamento que a gente tem que ter, tá? A gente tem que refletir, porque, assim, vocês como profissionais da saúde, vocês estão na linha de frente, tá bom? Então, assim, quando eu vejo um profissional da saúde, eu não sou da área da saúde, mas quando eu vejo um profissional da saúde defendendo a privatização do SUS, dá vontade de chegar na pessoa e falar assim: volta pro primário, vai estudar, vai ler, vai entender o que é o SUS, porque você está na profissão errada, tá bom? Então, assim, façam mesmo, reflitam, estudem, para vocês não falarem coisas absurdas e erradas, tá bom? Vamos continuar. Temos o artigo 200, que fala das competências do Sistema Único de Saúde. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, primeiro, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesses para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. A gente tem uma lista aqui, alguns incisos referente às competências do Sistema Único de Saúde. Só que não são só esses. Tem vários outros que a gente vê no dia a dia, tá bom? Mas a gente vai estudar esses em si. O SUS, ele controla e fiscaliza a questão dos medicamentos. A gente tem subordinado ao SUS a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá bom? A Anvisa, ela fiscaliza dentro do SUS a questão dos medicamentos, dos produtos, desde uma gase que vai para o hospital até um equipamento de raio-x, tudo é passado pelo controle e fiscalização do SUS, tá bom? Então, assim, o SUS não é só chegar lá no hospital e ser atendido e pronto. O SUS ele tem 1001 atribuições, tá? Uma delas é a questão do controle e fiscalização, tá bom? Inciso 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. O SUS, ele executa as ações que a vigilância sanitária propõe, tá bom? Um exemplo são os agentes de saúde, que a gente tem nos bairros, que vão fazer as visitas nas casas para verificar como é que está a saúde dos cidadãos, tá bom? Então, uma competência do sistema de saúde, tá? A questão da execução de ações epidemiológicas. Nessa pandemia agora, a gente está vendo 1001 ações que o SUS está fazendo, tá bom? Por quê? Porque é uma competência dela executar esse tipo de ações, tá bom? 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Então, assim, o quadro de funcionários do Sistema Único de Saúde, ele é todo coordenado de acordo com políticas próprias, tá bom? Desde o secretário que fica o atendente que fica na recepção do hospital até o diretor-geral do hospital. Então, são políticas próprias do sistema de saúde para poder ordenar, coordenar a questão do quadro de pessoal dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, dentro de um ambulatório, tá? De uma UPA. Então, é competência do Sistema Único de Saúde. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. O SUS, ele cria as políticas públicas, tá bom? Juntamente com a Anvisa, juntamente com as secretarias de saúde estaduais, municipais, ele criam essas políticas,
Um exemplo, a questão da vacinação da gripe. É uma política pública de execução de saneamento básico, começa ali no saneamento básico. Não só essa, mas com a questão de o esgoto, tá bom? Ele passa por um crivo de fiscalização do SUS, porque se você não tem um saneamento básico referente ao esgoto bom, se o esgoto é no meio da rua, então assim, não tem como eu acabar com as doenças, tá bom? Então assim, a gente começa no setor primário, lá de onde vêm as doenças. Então se a gente verifica que as doenças estão surgindo daquele esgoto que está a céu aberto, então a gente tem que trabalhar naquilo ali, juntamente com a prefeitura, juntamente com o estado, para que o saneamento básico seja de qualidade, para evitar futuras doenças e superlotar os hospitais, superlotar as UPAs, superlotar os ambulatórios, entenderam? Então é competência do SUS essa questão da formulação de políticas públicas, tá bom? Inciso 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. A atuação do SUS não é só lá tratar as doenças. A atuação do SUS é incrementar na sua atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Ou seja, dar apoio financeiro, dar apoio tecnológico para cientistas, para pessoas, para técnicos criarem novos aparelhos, digamos, na atuação de vocês. Criar equipamentos de raio-x mais modernos, tá bom? Para os cientistas criarem vacinas. A questão da pandemia, a gente pode ver o tanto que o governo, não o brasileiro, porque o governo brasileiro está cortando os incentivos que tem para os cientistas, mas os governos de outros países, tanto que estão investindo nos cientistas para que os cientistas encontrem uma vacina. Então, assim, é atuação do SUS essa questão do incentivo ao desenvolvimento científico, tá bom? Inciso 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Como eu falei, a gente tem a Anvisa, tá bom? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é que tem todo esse papel de fiscalizar desde a criação do alimento, do produto, até chegar na casa do consumidor, tá bom? Então, assim, tudo é passado pelo crivo de fiscalização da Anvisa, que é subordinada do SUS. Por quê? Porque é uma competência do SUS, tá bom? Trata da saúde do brasileiro, trata da saúde do cidadão. Então, se trata da saúde, é competência do SUS, tá bom? Inciso 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Questão dos psicoativos, a gente tem os remédios tarja preta, tá bom? Os remédios tarja preta, eles têm uma fiscalização maior, tá? Uma segurança maior. Por quê? Porque eles têm mais facilidade de tornar, de ter das pessoas terem uma certa resistência, tá bom? Por exemplo, um remédio de tarja preta que é muito pesado, tá bom? As pessoas não podem usar porque elas podem se viciar. Então, se não for recomendado pelo médico, não tiver a receita, não pode ser vendido, tá? Então, essa fiscalização, esse controle é competência do SUS. Questão de produtos tóxicos, os agrotóxicos, é competência do SUS a fiscalização. O Brasil ele tinha extinguido a maioria dos agrotóxicos no Brasil, do uso do agrotóxico no Brasil. O que acontece? O governo Bolsonaro ele liberou a utilização de mais de 100 tipos de agrotóxicos diferentes. Ou seja, ele quer acabar com a população, porque assim, os agrotóxicos, gente, eles fazem muito mal à saúde mesmo. Vocês que são da área da saúde, vocês têm mais entendimento disso do que eu, que sou da área do direito. Mas vocês conseguem verificar e entender a dimensão do mal que essa liberação dos agrotóxicos podem trazer, né?
Pois é, mas como foi liberado, então o SUS teve que permitir, mas essa fiscalização de como está sendo utilizado é competência do SUS. E a questão dos materiais radioativos. A gente tem as máquinas de raio-x. Controle e fiscalização desses produtos, dessas máquinas, são feitas pelo SUS para saber se a radiação dela é permitida, está dentro da lei, se não vai alterar, não vai fazer muito mal ao ser humano. Então tudo passa pela fiscalização do SUS, certo? Inciso 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. As ações públicas referentes ao meio ambiente estão diretamente ligadas ao SUS. Como eu falei, a questão do esgoto. A gente pode tirar outro exemplo, a questão dos rios. Se um rio for poluído, se um rio não for tratado, a água daquele rio, quando chegar na casa do cidadão, ele não vai fazer bem para ele. Tá? As pessoas vão começar a adoecer. E isso vai superlotar o SUS, que vai gerar um colapso na saúde da cidade, do estado, do país. Então, o que acontece? Juntamente com as secretarias, com os municípios, com os estados, o SUS ele faz políticas públicas para que o meio ambiente seja cuidado e os cidadãos tenham uma condição de vida melhor, tá bom? Para quê? Para que no final, lá, o atendimento final não seja colapsado, ou seja, os hospitais não entrem em colapso, não faltem remédios, não faltem atendimento. Então, assim, esses exemplos de competência que eu dei para vocês são apenas alguns dos milhares que o SUS tem, certo? Então, assim, gente, como eu falei mais uma vez, valorizem o SUS, tenham orgulho de trabalhar no SUS, tá bom? Porque o SUS, ele é a única política pública de saúde que funciona, certo? Vamos entrar na questão da previdência social. A gente viu a saúde e segurança do trabalhador, tá bom? Do cidadão em si. E na próxima aula a gente vai iniciar a parte final do nosso conteúdo, que é a previdência social no que diz respeito ao trabalhador, tá bom? A gente vai ver a questão da previdência, alguns artigos da CLT e da Constituição Federal, tá bom? A nossa aula de hoje vai ser só sobre isso, da saúde do trabalhador referente à Constituição Federal, certo? A atividade que eu vou passar para vocês é sobre o SUS, tá bom? Eu quero que vocês façam um texto de no mínimo 15, no máximo 30 linhas sobre o SUS, tá bom? Vocês podem colocar os exemplos dos incisos que a gente estudou, das competências do SUS, tá bom? Falar sobre as políticas públicas, quando que foi criado, como ele é utilizado, e me expliquem o SUS, tá bom? Pode ser depoimentos pessoais de vocês, o entendimento pessoal do que vocês acreditam que seja um SUS, como também pode ser pesquisas, vocês podem pesquisar, vocês podem estudar, me trazer fontes, tá bom? Sobre o que seria o SUS. Eu quero que vocês estudem, essa atividade talvez seja a mais importante para mim desse nosso conteúdo, tá bom? Porque ele é ligado diretamente com a área de vocês, certo? Então façam essa atividade sobre o SUS, me enviem, tanto no e-mail como no WhatsApp. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Essa semana é a nossa última semana de aula, a gente já vai finalizar o nosso conteúdo. Quem não fez as atividades anteriores pode fazer, que eu ainda vou receber, eu recebo até a nossa última aula, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Estudem e até a próxima aula, pessoal.